nome é Marcelo Zarski e eu vi coisas que vocês nem imaginam. Muito bem, meu nome é Anderson Rosa, Frater Goya, e o tempo passa como lágrimas na chuva. Olha aí. É isso aí, hoje estamos aqui reunidos para falar não sobre o Blade Runner, que foi as referências que a gente falou aí do começo, mas mais especificamente sobre a trilha sonora de Blade Runner, né? Mais especificamente ainda a trilha sonora que Vangelis, né? Vangelis Papatanassios Vangelis. Vangelis fez para o filme do Blade Runner, que é inspirado aí na obra do K. Dick. Isso. Depois da nossa vinheta. Mas bora lá, Goya. Goya, então, bom, deixa eu explicar para os ouvintes por que a gente resolveu fazer esse esquema. Recentemente gravamos um podcast, gravamos não, as Corvas gravaram um podcast sobre K-Dick, né? E antes disso, no nosso bate-papo, no nosso grupinho espetacular Telegram, no Bico do Corvo, rolou um bate-papo sobre a trilha do Blade Runner. E eu, como polêmico que sou, nem um pouco falei, eu acho a trilha meio... O que eu falei? Eu acho ela meio cafona, né? Meio brega. Meio brega, sei lá. Daí o Goya, não, cara, não sei o que e tal. Daí ele falou, vamos gravar sobre o Vangelis aí, vamos não sei o que e tal. E daí estamos aqui gravando sobre isso aí. E vamos lá. Então, antes da gente falar dessa trilha, vamos falar um pouco dele, né? Sim. Papatanassios Vangelis, né? E ele, na realidade, ele faleceu agora, dia 17 de maio, vítima do Covid, né? Para quem não sabe. E ele foi um dos músicos assim, mais prolíficos da geração dele. Ele tem em torno de 40, 50 discos que são dele, autorais, né? Então, assim, ele é um cara que fez muito pela música como um todo, né? Assim, ele tem trabalhos excepcionais. A ideia com a nossa discografia básica de hoje é apresentar, né, recomendar esse trabalho em especial, Blade Runner, mas principalmente fazer uma homenagem, né? Eu particularmente tenho ele como uma grande influência no meu gosto musical, porque eu conheci muito do trabalho dele, e ele ficou mais conhecido inicialmente. Ele começa com uma banda chamada Aphrodite's Child, o Demi Rousseau, né? Então, se você é uma pessoa um pouco mais velha, você deve lembrar do Aphrodite's Child, né? Que era com o Demi Rousseau, e ele era um cara, ele era o tecladista da banda. Então, ele é um cara que vale muito a pena conhecer, né? A gente não pode deixar passar ele batido. O primeiro grupo dele se chamava Four Mints, né? Que era um grupo relativamente popular. E depois, em 68, é que ele muda para Aphrodite's Child, que já era uma banda de rock progressivo, com Demi Rousseau como vocalistas. E o maior sucesso que eu acho que as pessoas devem lembrar dessa banda é uma música chamada Rain and Tears. É uma música que foi super hit, inclusive aqui no Brasil. Ela estourou pra caramba, assim. E o Vangelis, depois que a banda acabou, essa banda ela acaba em 72, ele participou, ele fez alguns trabalhos para trilha sonora de cinema e lançou em 74 o primeiro disco dele, chamado Earth,
né? Inclusive, eu não vejo. Tem um outro que eu conheço dele chamado Dragon, que eu não vejo em quase nenhuma discografia, mas eu tenho o disco aqui. É um disco muito legal. Aliás, procurem. E o Earth também. O Earth já é um pouco assim, mais progressivo, meio psicodélico, né? E o que pouca gente sabe é que neste período ele foi sondado para ser tecladista do Yes. Ele chegou a fazer alguns ensaios depois que o Rick Wakeman saiu da banda. Só que, para quem não sabe essa história, o Rick Wakeman, um dos motivos dele sair da banda é que ele era muito estrela, ele era um virtuoso, tocava pra caralho, e além de tocar muito, ele tinha uma personalidade muito forte. Daí, só que quase todos na banda tinham. Então ficou aquela situação, ou eu ou eles. E daí ele pegou e tirou o time, né? Vamos embora. E aí o Vangelis chegou a ensaiar com o Yes, só que acabou não entrando na banda, porque ele já tinha feito uma coisa solo, mas ao mesmo tempo os caras ficaram com medo que entra em cena no Yes o Patrick Morales. Né? É um cara conhecido para quem curte rock progressivo, por todas essas situações, né? E aí ele cria, ele se muda para Londres e cria um estúdio chamado Nemo Studio, né? E em 1982 ele vai gravando vários discos, né? Nesse período aí de 72 até 1980, ele grava vários discos importantes, né? Ele grava Sex Power, ele grava um outro, eu não lembro agora o nome, como que termina, alguma coisa sobre a noite, putz, eu não lembro agora. Aí o Apocalipse dos Animais, que é um disco super famoso dele, La Fête Sauvage, Earth, né, que eu já falei, o Heaven and Hell, que é um disco belíssimo, inclusive aqui no Brasil, o SBT, em especial o programa do Silvio Santos, usava muito, eles botavam, tinha uma certa altura do programa do Silvio Santos do SBT, que eles colocavam um trecho bíblico, um troço assim, e daí o tema era Heaven and Hell. Aí tem o Albedo 039, que é excepcional, o Spiral, né? E, cara, vai um monte de coisa aí. Boborg, Hipóteses, aí tem uma coletânea que ele faz com o John Anderson, o Ópera Sauvage, China, todos esses discos, às vezes dois ou três por ano, ele grava no período de 72 até 1980. E em 1981, ele grava dois discos que se tornam muito conhecidos. Primeiro é o Chariots of Fire, né, Carruagens de Fogo, que ganhou o Oscar de melhor trilha sonora em 82, e um disco chamado The Friends of Mr. Cairo, com o John Anderson também. Então, esses discos dele são super famosos, principalmente para quem curtia essa pegada aí, de música instrumental dos anos 70, e a absurdidade dele é isso, assim, é um cara que ele produzia 2, 3 discos por ano, ninguém fazia isso, nem no rock, nem no pop, nem na música clássica, né? E para você ter ideia de como ele era prolífico, ele chegou a gravar, e importante, ele chegou a gravar por aquele selo Varese Sarabande,
que é um selo alemão especializado em música clássica, ele chegou a gravar um disco chamado Invisible Connections, né? Esse disco é um disco muito maluco, é um disco assim que ele não é um disco assim fácil, eu não recomendaria ele para quem está ouvindo a primeira vez, o Vangelis, que não vai gostar, mas já para quem curte o som do Amish já vai achar uma parada maneira, né? Então, ele, nesse período aí, de 72 até 80 e pouquinho, ele grava dois, três, quatro discos por ano, né? E ele, inclusive aqui no Brasil, que passou uma moto aqui, ficou ruído. Ele se tornou bem conhecido aqui no Brasil, além dessa coisa do Silvio Santos, mas por causa da série Cosmos. A trilha sonora original do Cosmos, do Carl Sagan, começa e termina com Heaven and Hell dele, né, para mostrar que o universo começa e termina da mesma forma. Então, nessa trilha sonora aparece Heaven and Hell, a parte 1, aparece Albedo 039, aparece Polestar, que também é do disco Albedo. Albedo, para quem não sabe, é a graduação do brilho da estrela. Então, quando você ouve o Albedo 039, é o brilho de uma determinada estrela. Se não me engano, é da Sirius que tem. Deixa eu procurar aqui, que agora eu fiquei curioso. Né? Albedo 0,39. Né? O Goya, a gente estava falando, né, quando a gente falou lá do Blade Runner também, né, e tal, você está fazendo essa contextualização para o ouvinte e tal. Ele, essa trilha específica, assim, ele fez assistindo o filme, né? Foi essa trilha que ele fez pro filme, né? Sim, Como que foi isso? e aí que tá. Então, calma que a gente já chega Tá. lá. Não, só pra... E aí, assim, ele justamente aí, quando ele chega nesse período que ele volta para Londres, que ele vai gravando e vai fazendo essas piras todas dele, né? Ele já começa a se tornar, principalmente depois da trilha de Carruagens de Fogo, que foi uma trilha que explodiu assim no planeta, ele foi convidado pelo Ridley Scott, ainda nesse período, para fazer a trilha do Blade Runner. E aí o que era bacana é que, na realidade, assim, o filme já estava meio pronto, e ele foi compondo a trilha enquanto ele ia assistindo. Então, ele assistia a cena e dizia, o que isso me traz? Né? Não chegou a ser assim um improviso livre ou uma coisa assim, mas ele fez com que cada música encaixasse no devido lugar. Né? Porque, então, ele foi um trabalho fundido. Assim, ele tinha uma formação clássica tremenda. Né? Ele, que nem eu falo, se alguém viu Deus algum dia na vida, provavelmente foi ele, cara. Porque a produção dele, se você escuta os diversos discos, óbvio, como todo artista tem coisa boa, tem coisa ruim, mas, por exemplo, aquele tema que todo mundo escuta hoje em formatura, 1492, é dele, né? Aquele né? Carruagens de Fogo, o próprio Blade Runner. E o Blade Runner, cara, inclusive eu vou te mandar uma imagenzinha, não sei como é que vai ficar a imagenzinha lá no Telegram, mas quando você pega a imagem dele do estúdio, cara, ele montou, o estúdio dele era imenso. Ele tinha um estúdio quadrifônico chamado Nemo, né? Era enorme esse disco, esse local, esse estúdio, né?
E ele tinha tudo espalhado lá, cara. Então, assim, ele tocava, o local era enorme, então ele tinha um espaço criativo fudido, assim, para ele fazer as coisas, para pirar a cabeça em cima disso. E até hoje, essa trilha sonora, ela causa, assim, ela não envelhece, né? Ela não envelhece, até pelos elementos que ele trabalhou. Então, por exemplo, ele tinha ele foi um dos caras que mais explorou é, ainda não existia MIDI, né? Ele fez tudo no seco. Ele tinha um Yamaha CS80, que é o som característico da trilha do Blade Runner, quando você escuta os teclados, vem desse sintetizador específico da Yamaha, né? Que ele é um cara que ele virou do avesso, assim, que nem o Jimi Hendrix, né? Que é o deus da Stratocaster, né? Ele desconstruiu literalmente a Stratocaster. O Vangelis, com esse CS80, ele compôs toda a trilha sonora é, é, do Blade Runner, né? E aí e ainda enquanto ele gravava o Blade Runner, ele gravava o álbum Spire, né? Olha a maluquice que era o cara. Ele ia produzindo 2, 3 trilhas sonoras ao mesmo tempo enquanto ele produzia, né? Ele não se contentava em produzir uma coisa só, né? Então ele teve esses sintetizadores. Ele tinha um sintetizador também daqueles Korg. A lista de equipamentos dele é um absurdo, assim, o que o cara tinha. Eu até acho que eu te mandei uma foto ali. Mandou. Ele tinha bateria eletrônica. Tem tem uma gravação dele no YouTube ao vivo, que ele tem um teclado, cara, gigante, assim. É tipo aquelas mesas de som que a gente vê em estúdio Uhum. quando vê os caras gravando, só que é o teclado dele. Aí ele tem 3, 4 camadas de teclado e uns 50 pedal embaixo, controlador, assim, tipo Uhum. aqueles para dar sustain, entrar camada em cima de camada, e ele vai tocando tudo ao vivo. Assim, né? Quando você vê, tem uma orquestra tocando e é só um cara, né? E aí ele vai tocando essas trilhas, né? É, é, ele vai criando, né? Então, temas que nem Blade Runner Blues, o Main Title, que é aquela que toca, na realidade, no final do filme, que também ficou super famosa, né? A música mais xarope da trilha, que aí eu concordaria com você, é o Love Theme, que é uma Aí, música com sax, aonde eu queria chegar. né? Que é uma música com sax que nos anos 80 tocava em tudo que era propaganda de motel. Nossa. É essa daí, cara, que quando eu me referi à trilha, cara, eu falei, nossa, essa música é muito chata, cara. E daí, assim, e eu não sabia que essa daí era dele, sabe? Né? Tá rolando de fundo aqui o Conquest of Paradise do Vangelis aqui, ó. Deixa eu aumentar um pouquinho só para o ouvinte ver. Tá cortando, eu não tô ouvindo. Coloquei, tirar aqui. É só para um fundinho aqui. Mas enfim, essa Né? daí que eu tava falando, cara, porque assim, quando a gente tava falando da trilha, do Blade Runner e tal, nossa, cara, eu lembro dessa música especificamente. E nossa, cara, essa música eu acho muito, muito assim. Não que é ruim, sabe? Clichê, né? É, É uma assim. música que virou clichêzão. Aí Só eu que você falei, tem que meu ver se Deus. ela não virou, se você não tá com, se você já não está também misturando, que Aham, tem essa, mas tem uma música que virou música de motel, aham. que é do Deus do céu. É,
que é dele também? Eu vou colocar um trechinho. Tem a Careless Whisper, Sim, eu tô que é ligado. do George Michael, Uhum. mas tem uma é, que tem uma música de motel aí, que puta que pariu, e que também a sax e muita gente confunde com a Uhum. dele, Vou colocar um mas trechinho não aqui. é. Essa aqui. Eu não sei se você vai conseguir ouvir aí, mas o ouvinte vai estar ouvindo. Essa daqui, tipo assim, não é que a música seja ruim, mas é que é aquela coisa, eu falei, meu Deus, que, sabe, eu achei meio cafona, assim. Não, 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 não chega a ser, não chega a ser tipo um tema de jazz ao mesmo tempo, é meio Kennedy, sabe? Não que o Kennedy, É o Kennedy, cara. não que o Kennedy A seja música de ruim, motel né? É a do Kennedy, né? é do Kennedy, que também. Porque aí nos anos 80 entrou essa e ela foi substituída pela do Kennedy. E aí Ah, todo mundo acha que é a mesma música, e não é. entendi. É que nem o Kennedy, ele, não que ele seja, né, um músico ruim, tipo, não é que ele toque mal, mas é porque assim a música dele, pro meu gosto, né, assim, eu não gosto, eu acho meio brega, porque ele não define se ele é um cara que toca jazz ou se ele é um cara que toca música pop, eu não sei o que ele faz, sabe? Eu acho muito Aí que chato. tá. Cara que nem ele é que nem o Richard Clayderman. Que Uhum. aí acho que até vale a pena a gente citar os dois, ele e o Richard Clayderman, já que a gente tá falando de coisa brega. Porque na realidade, assim, que nem eu falei, o Vangelis, cara, quando a gente fala dele, está falando de um cara de altíssimo nível e que É. o cara compunha troços absurdos. E aí você tem, aí num patamar mais baixo, um nível SBT, assim, de produção, que é o Kennedy e o Richard Clayderman, Clayderman. Uhum. que eram caras pop, assim, que era tipo uma subcultura musical. É tipo É. para quem nunca escutou música clássica, tipo era o disco de entrada. Tipo isso. Eu acho o piano tão lindo, né? O Richard Clayderman toca bem, você tem que ouvir. Então Uhum. eram os caras que tocavam um troço bem pasteurizado, Sim. mas a interpretação bem chulé. E daí ficava assim, aquele pessoal que ignorava a música, né? Uhum. Ignorante nesse contexto. Ai, que lindo, né? Como Né? Kennedy toca bem. Estava fazendo firula, né? É, Como diz, fantasias no site, mas não fazendo custa nenhuma. É exatamente. esse É. que é o problema. Uhum. Ele, o Richard Clayderman, era isso, né? Não eram compositores, Uhum. eram intérpretes de uma música chulé. Uhum. Já o Vangelis é um cara que é um bom músico, né? Ele já tem uma bagagem diferente, né? Assim, é outra coisa, né? Assim. Ele era outro. É. Tanto é que eu acho que quando a gente pensar assim, quando você pensa em música clássica, que você fala em Mozart, Uhum. Beethoven, Bach e tal, eu acho que daqui 150 anos os caras vão lembrar assim, o Vangelis, o Miles Davis, né, como sendo os músicos, aquele outro lado do Equinox que você gosta, Coltrane, Sim. né, que são os caras que, né, Sim. que é a música que vai virar a música clássica do que foi o século XX, né, os Vai virar um representantes da período. grande música do século XX, Uhum. É. né, e para mim ele é um, não tem como tirar ele. A, Uhum. a, a, porque se você ouve, é que aí a gente entra naquela seara, né, Marcelo? É do mesmo jeito que hoje você não tem alguém que tenha sentado, eu ouvi a música, a discografia inteira do Miles Davis. Eu Uhum. ouvi a discografia inteira do Coltrane. Não Uhum. tem, cara. É um cara em cada 3 mil que fez isso. E É. olha lá, Sim. né? Com O certeza. cara no máximo ouviu o Kind of Blue, Sim. Equinox, né? Uhum. Mas você vai dizer, não, eu escutei do primeiro ao último disco do Miles porque eu curto ele. Não É. tem, não tem. E acho que
Vangelis é um caso similar, assim. Ele é Aham, um cara que entrou para a história, só que aí você tem aquele nicho de pessoas que conhecem o trabalho dele e gostam do trabalho dele. E que aham. vai ser um ovo, né? Ele Sim, sempre vai acabar se virando, infelizmente, o cara do Carruagens de Fogo, o cara do, é, né? é Ué, bem que nem isso. você estava citando esses dias do teu aluno lá, que gosta, como que é, do Guns N' Roses, a única música que ele sabe é Ah, Sweet sim. Child O' Mine, Aham. né? Sim, Então, sim. assim, até parece que eles só gravaram isso na vida. Aham. É, não é, mas é bem isso. Mas isso que você falou é uma verdade. Que é que a gente tá vivendo esse período, então pra gente é tudo muito, muito o agora, né? Mas muito provavelmente essa galera, né? Tipo, Coltrane, essa galera que você citou aí, vão ser os compositores daqui, tipo, do século, né? Já são, né? Porque já passou o século deles, né? Vamos dizer assim. Do século XX, né? A gente já tá no século XXI, né? Então É, já mas eu foi. digo que vai ser estudado na Vai, academia com como música certeza. clássica, né? Não clássico, porque daí eu acho que entra como um período, né? Eu acho que vai ser estudado como música moderna, né? Isso vai ser o período Vai, moderno. vai. E daí É, só provavelmente que esse período que a gente está vivendo vai ser denominado de outra coisa, né? Assim, vai, vai. vai virar um grande clássico, né? Mas daí não pelo período clássico, mas um clássico do jazz, É, né? Um mas é que clássico quando do eu rock. digo isso, eu estou Uhum. me referindo assim, quem é que vai estar sendo tocado daqui a 500 anos, Ah, sim. Uhum. né? Que nem Mozart, É, Bach, Beethoven, né? é, Quem é que 100 anos depois ainda tem maluco tocando? né? Né? Então, clássico nesse sentido, não no Sim. estilo de composição, É. né? É, o jazz. E eles vão ser, cara. Sim, o próprio jazz, cara, tem 100 anos, cara. Jazz, o blues, são, né, músicas de 100 anos atrás, né, cara, que a gente, os temas de É, jazz aí. E filmes, né, cara, por exemplo, o... o Nos, tema de Guerra nas Estrelas. sim, o filme, o Nosferatu, por exemplo, tem 100 anos, cara, né? Completou 100 anos. Aquele do Gabinete do Dr. Caligari também, né, cara? Então, são filmes mais 100 anos, né? Que a galera. Né, Metrópolis. Metrópolis, né? Então, são coisas assim que vai. Fica, né, cara? E isso que é legal, né? Tipo, daí, É, falando desses não, caras. e que nem a gente citou aí o próprio Blade Runner, é um Uhum. disco que tem 40 anos, cara. Sim. Então, aí, cara, lembro. Bom, voltando aí pra nossa pauta, né? Que a gente foge pra caramba, né? Voltando aí pra nossa pauta do Blade Runner. Cara, esse filme teve bastante problema, né? Quando lançou, teve um corte, depois foi pro cinema, flopou, depois voltou, daí teve o corte final do diretor, tarará. É, Enfim, não, as trilhas, cara. dessa história, o que Uhum, aconteceu foi o seguinte: o filme estava demorando demais, porque o Ridley Scott era muito perfeccionista, uhum, e daí a Warner, né, pegou e falou: não, vai lançar de qualquer jeito, tal, e foda-se, se você não quer, nós vamos fazer do nosso jeito. E uhum, aí foi o que foi feito uma corte, uma edição, que foi lançada, que ele não achou que estava. entendi. Aí isso ficou meio perdido. Aí o filme, o Copião, que é aquela primeira cópia do filme, ficou perdido vários anos. Aí um maluco, um fã, achou num depósito da Warner, coisa assim, e daí foi que era outro final, outro troço, e daí Uhum. eles foram resgatando. Então tem acho que duas ou três versões, É, né? A versão do diretor, que é a ela não versão tem a narração, que é o corte ela final, não né? é, É e essa que eu ela tem assisti. 11 minutos a mais de filme. É. E aí o que é curioso, já falando também, continuando da trilha sonora até para a gente ir finalizando, é esta trilha sonora, ela tem três versões. Então, isso que eu ia Ela tem, perguntar pra você. é, ela tem uma versão que é a que toca no filme, e são 18 faixas. Uhum. Aí ela tem, e que aliás, inclusive essa música do sax tal, é tocada no teclado, você percebe que é um som de sintetizador, não é ele. Aí vem uma curiosidade, né?
Porque todo mundo conhece a trilha sonora do Blade Runner, inclusive a música do Motel, mas essa já é uma versão. Porque o que acontece? Quando a Hollywood faz um troço de grande sucesso, os caras querem ganhar dinheiro até em lancheira, né? Então, saiu lancheira do Blade Runner, sai lancheira do Deca, e por aí afora. Então eles não lançaram a trilha real, e lançaram uma versão reduzida de 8 faixas pela New American Orchestra, se não me engano, New American. E daí já é uma versão Richard Clayderman da trilha, que é essa que você provavelmente conhece, a acha brega. E aí é com essa versão que você está falando aí, é ela que foi pro filme, por exemplo, a versão que foi pro cinema, lá quando lançou o filme, em 82, né? Já é a versão do Vangelis, já é o Vangelis tocando, né? É ele tocando a versão original. E se você ouve com atenção, você vai perceber que todos os sons são sintetizados, porque justamente era a atmosfera que ele queria. Ele queria dar uma atmosfera fake, robótica, digital, né? Então ele usa sintetizador para tudo, né? O Yamaha, o Korg, o VP330, vocoder. Então ele usa tudo isso para simular a trilha sonora. E quando chega na prateleira para o pessoal comprar, é uma trilha tocada por uma orquestra, não é a trilha que toca no filme. Entendi. Daí eles fizeram uma gravação com uma orquestra para vender a trilha do filme, mas não era aquela lá. Entendi. Não. Depois e com 8 músicas. Porque a trilha do filme ela tem 18 faixas. Entendi. Essa trilha só foi lançada para o colecionador com 250 exemplares. Eu tenho um, né? E é linda a trilha. Porque tem trecho do filme, você vai percebendo que tem ali os arranjos, né? Você sabe exatamente onde entra a música. E aí, em 1991, o próprio Vangelis falou, vou lançar essa merda. Porque ele não existia. Porque esse lançamento era um lançamento tipo... para o diretor, produtor, né? Era 250, então não foi para o mercado. É uma trilha que nunca se lançou. E aí, em 91, ele diz: essa trilha ficou muito boa, cara, eu preciso remasterizar essa merda e lançar ela como deve ser feito, que ela merece. E daí ele lança, com 10 anos do lançamento do filme, ele lança a trilha revisitada com 12 faixas. Entendi. E aí existe essa versão que você acha para vender por aí, na Amazon deve ter, que aí é com ele tocando. E aí também sintetizado, só que aí já é uns sintetizadores mais modernos, o som fica um pouco mais natural, menos fabricado, menos cara menos cara de anos 80, né? Porque a trilha que tem no filme, se você assiste o filme, você vai ver a trilha inteira. Você vai perceber que tem muitos elementos eletrônicos a ponto de soar meio falso, assim, né? Como tudo nos anos 80, né? Sim. Com aquelas baterias eletrônicas de merda que tinha nos anos 80 que ninguém aguenta ouvir aquilo. Né? Ninguém mais gosta daquilo. E aí ele lança em 91 essa trilha revisitada. E, aliás, assim, o meu conselho para quem quer ouvir né? Porque o que motivou o episódio, além da trilha do Blade Runner, é a passagem aí do Vangelis, aí, prematuramente, porque esse cara tinha muito para apresentar para a gente. Eu acho que é um excelente disco de entrada para o trabalho dele. O Espiral é outro disco fabuloso, que continua atual. Se você escutar o Espiral, ele vai ser um disco atual. Né? E se você vê o outro disco dele, Carruagens de Fogo, né? Não podia. E o próprio 1492.
É clichêzão? Mas é que daí eu acho assim, para o cara entrar, e aí para quem quer conhecer o Vangelis mais raiz, aí vai pegar o Le Petit Filho de la Mer, o Inácio, o Private Collection, né? O Apocalipse dos Animais. Eu gosto muito do Festivais do Solo, Soil Festives, que tem um caranguejo assim virando. É muita atenção esse disco. Esse disco é fabuloso. E eu acho que vale a pena também para quem já curte. Então, fica aí a dica. O disco. O disco Mask é fabuloso. Antártida é fabuloso. Que ele gravou também para um documentário, se eu não me engano, é daqui da Kurosawa. Olha. Então, assim, o cara tem uns trabalhos, bicho, de arrancar a tampa da cabeça. E aí, por que eu acho que é legal citar ele como discografia básica para finalizar? Porque, na real, ele tem duas coisas que faz. Primeiro, ele era um músico de formação clássica ao extremo. Era um cara que ele cuspia a partitura, ele limpava a bunda provavelmente com partitura, de tanto que o cara sabia de música clássica, o travesseiro dele tinha notinha musical, né? Então é um cara que tem esse potencial e era um cara que mexia com sintetizador, porque uma das grandes críticas que o pessoal tem é sintetizador não é músico, quem usa sintetizador não sabe fazer música. E ele é a prova cabal que sim, você pode fazer música com sintetizador e música boa, música de qualidade. Então fica aí a dica para os nossos ouvintes, que é um cara fabuloso e com certeza você não vai se arrepender de ouvir. Papathanasios Vangelis. Papathanasios. Ele era alemão? Grego. Grego? Grego. Ele é grego. Papathanasios é nome grego. Papathanasios é grego? Caraca. Que loucura. E fica a dica, cara. Um cara que eu vou definir ele, apelidar ele o homem que viu Deus. Né? E quando você escutar Heaven and Hell é fabuloso. Mas é isso aí. Passo a bola para você para nós encerrar. Massa. Então, como eu tava falando, eu conheci muito provavelmente essa trilha ruim, né? Mas quando eu falei do Brega, foi exatamente essa música, cara. Essa a faixa, né? O Love Theme. Que eu acho bem ruim. Mas, para encerrar, eu vou deixar aqui um fundo musical bem legal e vou falar umas frases aqui. Eu vi coisas que vocês não imaginariam. Naves de ataque em chamas ao largo de Orion. Eu vi raios C brilharem na escuridão próximos ao portal de Tannhauser. Todos esses momentos se perderão no tempo, como lágrimas na chuva. Hora de morrer. E detalhe, já que você citou isso aí, você sabe que esse texto não existe no script do filme? Ele é improviso, né, do ator, cara? O ator improvisou tudo, diz que ele chegou na cena, a hora que ele pegou a pomba e tal. Isso tudo foi improviso, cara, só tava previsto ele chegar lá em cima e morrer. Sim. E daí os caras filmando lá, ele me sai com essa. Sim. E é a imagem mais icônica do filme, é a fala do androide. Ele é o como que é o nome dele? Rutger Hauer, né? Ele faleceu faz pouco tempo. Rutger Hauer. Faleceu ele faleceu agora. Mas demais, cara. Eu tava revendo o filme, né? Eu comecei a rever, mas não vi até o final, né? Mas é bom pra relembrar assim, os momentos da trilha. E o momento que eu acho brega é realmente o Love Theme. Mas é isso aí. Fica aí pro nosso ouvinte mais essa dica. E assistam Blade Runner e ouçam a trilha certa. Ouçam a trilha certa e leiam o livro. Exato. É isso aí.